uma área, né, uma área plana, ou seja, a gente tem um sistema de eixos no plano, né, x e y, dois eixos só. A gente vai pegar uma areazinha, um elemento de área dA, tá? Esse elemento de área dA, ele tem essas coordenadas aqui, y, né, na altura aqui, e x aqui na horizontal, tá? São as coordenadas para essa areazinha aqui, tá? E essa área toda aqui em azul, né, é a área total, beleza? Tudo bem. O que a gente chama centroide, ele é dado por coordenadas, tá? Então, as coordenadas do centroide, eu vou chamar assim, x traço, y traço, né? É um valor particular de coordenada x, um valor particular de coordenada y, que define, né, esse ponto x traço, y traço, define um ponto que a gente chama de CG, né? Centroide ou centro de gravidade, tá? Como a gente está falando de área, é usado mais centroide, né? Tá bom? Porque a área não tem massa, né? Tá certo? Mas enfim, aqui é o centro geométrico, tá? A coordenada x traço é definida assim, é a integral em toda a área desses produtos x vezes dA, ok? Então vou pegar cada areazinha, vou pegar a coordenada x dela, multiplicar pela areazinha, ok? E vou fazer isso para todas as areazinhas, né? Ou seja, para a área total. A área total é justamente a somatória, né? A integral em toda a área desse produto aqui, x vezes dA, tá? Quando eu fizer a somatória, né, a integral, de todos os produtos XDA e dividir pela área da figura total, vejam, a integral de dA é A, né? Tá certo? Então isso aqui é a área total da figura. Quando eu dividir essa somatória dos produtos XDA pela área total, eu tenho a coordenada x traço, tá? A coordenada x do centroide, que é esse ponto aqui, tá? Analogamente, né, da mesma forma, eu posso fazer isso para o y, devo fazer, né? E isso vai me dar a coordenada do centroide em relação a y, né, o y traço, tá? A coordenada y do centroide. Então, quando eu fizer a somatória, né, que é a integral em toda a área desse produto, y vezes dA, né, então agora, ó, aqui a gente tinha feito xdA, né? Agora vamos fazer ydA para obter o y traço. Vou fazer a integral em toda a área de ydA dividido pela área total. Ok? Quando eu fizer essa conta, eu vou ter, quando eu fizer essa operação, né, eu vou ter a coordenada y traço, que é a coordenada do centroide. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês a slide seguinte. Então vejam, tem um certo ponto, né, que é o centroide, que tem justamente esses valores de coordenada aqui, x traço, y traço. Tá certo? Esse é o centroide da área toda. Beleza? Então, voltando aqui, esses produtos aqui, XDA, né, e YDA, eles são chamados momento de primeira ordem, tá? Então, essa multiplicação de x vezes dA é um momento de primeira ordem, né? E, evidentemente, se eu integrar, né, isso aqui tudo vai ser um momento de primeira ordem da área A em relação a x, né? E isso aqui, essa integral, YDA, vai ser o momento de primeira ordem da área y, da área A, né, em relação a y. Ok? Então, o que está no numerador aqui é o momento de primeira ordem da área A em relação a x, e o que está no numerador aqui, que é essa integral ydA, é o momento de primeira ordem da área A em relação a y. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui, nós temos esse ponto aqui, né, o centroide dessa área azul, né, é dado por essa expressão, né, a coordenada x do centroide é dada por essa expressão, a coordenada y traço do centroide é dada por essa expressão, tá? O centroide é um ponto, né, que tem essas coordenadas, x traço e y traço. Ok? Muito bem.
Nas figuras de geometria conhecidas, né, é fácil identificar o centroide e o CG, né? É o centro geométrico da figura. Então, se a gente tem um retângulo, o centroide vai estar, se o retângulo tem base B e altura H, então o centroide vai estar num valor de x igual a b sobre 2, ok? Essa distância aqui em x do centroide, né, em relação a esse sistema XY aqui, né, sempre é em relação ao sistema que eu defino, tá? Como é uma coordenada, né, isso aqui é um ponto, né, coordenada de um ponto. Então, eu tenho que ter um sistema, né, de referência que eu vou tomar, né, para determinar, em relação a esse sistema, qual é o valor da coordenada centroide, ou os valores, né, tá? Então, no caso aqui, esse retângulo tem base B, altura H, ok? Então, em x, o centroide vai estar em B sobre 2, né, metade da base, e em y vai estar em H sobre 2, certo? Então, a coordenada y traço aqui é H sobre 2, tá certo? Quando é um retângulo, nessa posição. Então, o centroide aqui, né, em coordenadas, vai ser B sobre 2, H sobre 2, tá? Essa é a coordenada em x do centroide, essa é a coordenada em y do centroide. Ok? Isso para um retângulo, tá certo? Quando eu tenho uma área composta, tá certo? Quando é uma área que não é direto nem um triângulo, nem um retângulo somente, mas é uma composição de retângulos ou de triângulos misturados com retângulos, etc. e tal, eu tenho que decompor essa figura complexa em áreas que eu conheça, tá certo? E fazer o cálculo separado e somar todos eles, né? Fazer uma composição, né? Melhor dizendo, né? Tá bom? Então, se eu tiver uma figura que eu possa decompor em um número i de áreas, né, de figuras conhecidas, de geometria conhecida, então, o centroide eu vou achar assim, o x-traço vai ser a somatória desses produtos aqui. O centroide, a coordenada em x, do centroide de cada áreazinha, vezes a áreazinha, né? Vou fazer isso para todas as áreas, vou somar todas e dividir pela área total, tá? A mesma coisa eu faço para y, né? A coordenada y traço vai ser a somatória desses produtos aqui para todas as áreas, componentes, né? Então, vou pegar cada areazinha, vou fazer o y traço dela vezes o a dela, tá certo? Vou fazer para todas, somar para todas esses produtos, dividir pela área total, tá? Vamos ver como faz isso num exemplo, que é mais fácil, tá? Então, veja. A gente tem aqui uma figura, que é um perfil L, tá? Então, salvo esse arredondamento aqui, né, que eu estou pedindo para desprezar, ó, tá certo? Vamos desprezar esses cantos aqui, né, os arredondamentos desses cantos. Então, vamos considerar esse L aqui, né, como dois retângulos, tá? Um retângulo aqui, um retângulo aqui. Beleza? Vejam só, eu tenho então uma figura, né? Isso aqui é um perfilzinho estrutural, né? Cuja área da seção transversal é um L, tá certo? Um L eu posso enxergar como dois retângulos, né? Um retângulo na vertical, um retângulo na horizontal, tá? Eu vou colocar, vejam, é arbitrário, tá certo? Eu vou colocar o meu sistema de referência aqui, ó, x, tá? Ó, x e y, ok? Então, estou colocando o sistema de referências x, y aqui na beirada aqui do L, tá? E eu sei que o CG de uma figura desse tipo está aqui mais ou menos nessa região, tá? Então eu desenhei aqui o eixo que passa pelo CG X, né? Então XCG é o eixo X que passa pelo CG da figura, pelo centroide,
E o YCG é o eixo na vertical que passa pelo centroide. Tá bom? A distância entre esses dois eixos em x é o x-traço, né? É a coordenada do próprio centroide, em x. Tá? Em y, né, essa distância entre os dois eixos é o próprio y-traço, né? É a coordenada em y desse ponto onde está o centroide. Beleza? Muito bem. Esse L tem essa dimensão aqui. Na horizontal, 76. A altura é 127 milímetros. Ok? E a espessura aqui é 13 milímetros. Né? Aqui é 13, aqui é 13. Ok? Essa figura do L, então, não é um retângulo direto. Tá certo? Na verdade, são dois retângulos. Né? Eu vou dividir esse L em dois retângulos. E vou usar aquela fórmula do cálculo do centroide para áreas compostas. Tá bom? Muito bem. Então, veja. Eu vou dividir o L em dois retângulos. Ó, vou passar uma divisão aqui. Ó. A gente vai ter a figura 1 aqui e a figura 2 aqui. Tá? Então, a gente tem um retângulo aqui, um retângulo aqui. Tá certo? E as dimensões de cada retângulo eu tiro por decorrência das medidas que foram dadas aqui. Tá? Então, eu vou usar isso aqui, né? Em x. Somatória de x traço IAI sobre somatória de AI, que é a área total. Beleza? Muito bem. Então, veja. Isso aqui, então, né, é a coordenada x da área 1. Tá? Do centroide da área 1. Tá? Se isso aqui é um retângulo, então eu sei que o centroide, a coordenada do centroide em x dessa área 1 está na metade desse retângulo aqui, tá certo? Essa metade aqui, perdão, essa dimensão aqui é 76 menos 13, né? Que é a espessura aqui, tá certo? Essa distância aqui é 13. Está no meio dessa área, tá? Esta área é um retângulo. Então, o centroide está aqui. Presta... Não, calma. Olha, isso aqui é um retângulo, tá certo? Então, o centroide deste retângulo 1 em x está na metade dessa distância aqui. Não é o 76, né? Dessa distância aqui, que eu não sei quanto é ainda, né? Quanto é essa distância? 76 menos 13. Isso. Então, se eu quiser saber quanto é a coordenada do centroide aqui, eu tenho que pegar 76 menos 13 e dividir por 2. Certo? E somar com os 13 daqui. Ok? Então, aí eu vou ter a coordenada. Oi? Eu percebi. Olha, olha, com calma, vamos com calma. Se eu pensar nisso daqui isoladamente, nessa área 1, eu sei que o central está na metade dessa base, né? Tá certo? Quanto é essa base aqui? 76 menos 13. Tá certo? Essa distância aqui. Então, se eu pensar, esquece o sistema aqui por enquanto. Calma. Pensa no que eu estou falando, senão você bloqueia. Se eu pensar nessa área 1 isoladamente, eu sei que esse ponto aqui vai ser... Quanto é essa medida da metade aqui? 76 menos 13 dividido por 2, tá certo? Só que eu quero a coordenada daqui, não até aqui, né? Essa medida que a gente acabou de falar, 76 menos 13 sobre 2, é metade dessa distância. Então, é do centro aqui até nessa linha laranja aqui, certo?
Como a gente quer a coordenada, então eu tenho que medir esse ponto central aqui dessa área 1 até o eixo y, né, onde é o zero do x, porque é uma coordenada desse sistema xy aqui, tá? Então, 76 menos 13 sobre 2 é a distância daqui até na linha laranja, né? Como a gente quer uma coordenada, então eu tenho que somar os 13, beleza? Então, eu subtraio 13 de 76, divido por 2 e volto a somar os 13, tá? Então, isso aqui que está entre chaves aqui, entre colchetes, é a coordenada x traço dessa área 1, tá? Agora eu tenho que multiplicar pela fórmula por essa área 1. Né? Quanto é essa área 1? É 76 menos 13 vezes 13, certo? Então, essa base aqui é 76 menos 13 vezes a altura, que é 13. Beleza? Então, isso aqui, ó, 76 menos 13 vezes 13 é a área 1 aqui. Beleza? Agora vamos fazer para 2, né? Então, em x. Aqui, como ele está encostado aqui no eixo y, né, no ponto zero aqui de coordenada x, então eu vou pegar direto, né? O centroide em x aqui está na metade do 13, tá certo? Então é 13 sobre 2, né? Da área 2. O x traço da área 2 é 13 sobre 2, né? Vezes a área 2. Quanto que é a área 2? É 127, né? Vezes a base, que é 13, tá? Então, 127 vezes 13 é a área aqui da figura 2. Ok? Isso. Isso mesmo. A gente está usando, deixa eu voltar aqui. A gente está usando isso aqui, né? A gente está pegando o centroide, a coordenada do centroide de cada areazinha e multiplicando por aquela areazinha, né? Estou fazendo para todas e vou somar. Então, ó, aqui a gente só tem duas, né? Então, fiz isso aqui é a coordenada da área 1, né? Do centroide da área 1, vezes a área 1, certo? 76 menos 13 vezes 13. Depois, a coordenada central da área 2, que é 13 sobre 2, vezes a área 2, que é 13 vezes 127. Tá? Isso, né? Então, estou somando as duas, né? Vou dividir pela área total, né? Que são essas parcelas aqui, ó. 76 menos 13 vezes 13, mais 127 vezes 13. Belezinha? Fazendo essa conta, eu chego à conclusão de que a coordenada em x do centroide é 19,1 milímetros. Tá? Então vejam que, nesse caso, né, o centroide está no vazio, né, o centro geométrico dessa área, desse perfil L, ele está fora, né, ele está no espaço aqui, certo? Ele não está numa área que tem material. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para o y. Tá, mesma coisa. Dividir do mesmo jeito, né? Dividir aqui. Então, ó, é um L, né? A gente tem uma área 1 aqui, estou dividindo L em duas áreas, né? Cortei aqui. Tem essa áreazinha aqui, 1. Tem essa área na vertical aqui, 2. Tá? As medidas são as mesmas, né? 76 de base, 127 de altura, espessura 13. Então, 13 aqui, 13 aqui. Tá? Agora a gente quer calcular esse y traço. Aqui a gente já achou, né? Essa distância x traço aqui é 19,1. Né? Ó, nós achamos aqui, 19,1. Tá? Que é essa distância aqui. Então aqui a gente já achou a 19,1. Agora a gente quer essa distância aqui do y traço. Então, mesma coisa. Y traço I vezes A. Né? Vou fazer para cada área somar
no caso aqui são duas áreas, né? Então, vou fazer isso para área 1 e para área 2, somar os dois produtos. Né? Então, para a área 1, né? Então, isso é y traço 1 vezes A1. Então, y traço 1 é metade de 13, né? Tá certo? O ponto está aqui. Então, 13 sobre 2. Vezes a área 1. Quanto que é a área 1? É essa dimensão que é a base, vezes o 13 que é a altura. Quanto que é a base? É 76 menos 13, que é essa distância aqui. Certo? Ó, 13 lá de cima e aqui embaixo também. Então, a área é 76 menos 13, que dá essa distância aqui, vezes o 13. Ok? Então, 76 menos 13 vezes 13. Certo? Aí vou multiplicar depois, né, essas duas parcelas aqui, tá? Agora para a área 2. Para a área 2 está aqui. O y traço da área 2 é bem aqui, esse ponto na metade do 127, né? Certo? Então, a distância aqui, né, a coordenada do centroide aqui da área 2, é metade do 127, essa altura aqui. 127 dividido por 2, tá? Vezes a área 2, que tem base 13 e altura 127, né? Então, 127 vezes 13 é a área da figura 2. Ok? Então, aqui embaixo, no denominador, vai a área total. Quanto que é a área total? É a soma de área 1 com a área 2. Então, 76, a área 1, né? 76 menos 13 vezes 13, certo? 76 menos 13 vezes 13. 13 de base vezes 127, que é a altura, tá? Então, 13 vezes 127 está aqui. Fazendo essa conta, a gente tem que o y traço é 42,44 milímetros. Tá certo? Então, y traço é 42,44 milímetros. Ou seja, esse ponto aqui, que é o CG, ele tem coordenada 19,10 para x e para y 42,44, tá? Isso tudo está em milímetro, coloquei aqui. Beleza? Com isso, né, com essa metodologia, a gente consegue achar o centroide dessas figuras que não são direto, nem um retângulo, nem um triângulo, assim, de uma vez só, né? Elas são compostas de figuras parciais, né? De figuras componentes, tá? Que têm essas geometrias conhecidas. Né? Poderia ser um triângulo, um retângulo, um triângulo, enfim, qualquer coisa, né? Você pode inventar o perfil que você quiser, né? Com base nessas figuras conhecidas aí, tá? Tudo bem? Alguém ficou com dúvida? Não? Que beleza. Aqui eu coloquei esses centroides, vejam só. O centroide é definido por integral, né? Não sei se vocês viram em cálculo 1, é o cálculo de centroides por integral. A partir daquele cálculo com cálculo diferencial integral, né? A gente obtém essas fórmulas aqui, tá? E essas fórmulas estão tabeladas. Então, para o triângulo, né? A coordenada x, aqui ele está falando só da coordenada y, né? H sobre 3, tá? Você tem, então, as cores. Aqui seria b sobre 2, né? Tá? Não, não é. Não é. Aqui teria que calcular quanto é. Ele só está dando o y aqui, tá? H sobre 3, tá? E dá a área BH sobre 2, ok? O quarto de círculo, né? É isso aqui, né? E o semicírculo é isso aqui,
onde você tem os valores aqui das coordenadas para centroide, tá bom? Então, para triângulo, para retângulo a gente viu, aqui você tem quarto de círculo e aqui você tem semicírculo. Depois a gente vai usar isso nos exercícios, tá bom? Esses valores estão, essas formulinhas, né, estão tabeladas, tá? E é fácil de usar. Beleza? Vamos ver então o momento de inércia. Novamente, o momento de inércia de Áries, tá? O momento de inércia é chamado momento de segunda ordem, tá? Por quê? Porque vocês devem se lembrar, deixa eu voltar aqui mais fácil. Aqui, ó, a definição é em termos de um momento de primeira ordem, né? Como a gente falou, o que está no numerador aqui é um momento de primeira ordem, porque o x está elevado à primeira, vocês estão vendo? X é a primeira vezes dA. No momento de inércia, o x está elevado ao quadrado e o y também, né? Então, aqui sempre vai ser ao contrário. O x vai ser y ao quadrado, né? Tá vendo? O y aparece ao quadrado, então isso aqui é um momento de segunda ordem, tá? Então, o jx é a integral de y ao quadrado dA em toda a área, e o jy é a integral em toda a área de x ao quadrado dA, tá? Isso aqui é um momento de segunda ordem, isso aqui também, né? Isso aqui em relação a x, né? Isso aqui em relação a y, tá? Aqui tá errado, tá? X em relação a y, aqui precisa mudar. Aqui é y, aqui é x, né? Tá invertido aqui. Por quê? Porque o momento de inércia é sempre em relação a um eixo, tá? Então, quando eu calculo o jx em relação a esse eixo, eu tenho que pegar as distâncias em y, né? Tá certo? E quando eu calculo jy, eu tenho que pegar as distâncias em x. Né? Então é sempre ao contrário aqui. Quando é x aqui, aqui é y. Quando é y aqui, aqui é x. Tá bom? Muito bem. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que a inércia, então veja, o que é um momento de inércia, né? É uma quantificação da dificuldade que a gente tem de fazer essa área girar em torno desse eixo x aqui, por exemplo, né? O valor que a gente obtém aqui dessa conta, né, nessa operação, é a dificuldade que a gente tem de girar essa área em torno desse eixo x, tá? E esse valor jy é a dificuldade que a gente tem de girar essa área em torno do eixo y, tá? É uma quantificação matemática, tá? Isso, evidentemente, só dá para você comparar, né? Você tem um valor de jy e um outro, né? Qual que é menor, qual que é o maior, né? É mais difícil girar a figura em relação ao y1 ou ao y2, tá? Dá para comparar o que é maior e o que é menor, né? Isoladamente não dá para a gente ter nenhuma referência, tá? Isso vai ficar claro por que a gente tem que calcular isso mais para frente. Mas, de qualquer forma, veja só. Então, a gente tem sempre um eixo que é a nossa referência, né? Então, aqui eu estou calculando a dificuldade da gente girar essa área em torno desse eixo, tá? Então, a referência que eu estou tomando, né, é essa posição desse eixo x aqui, né? Então, essa quantificação aqui depende de onde está o eixo, tá? E, em geral, em relação ao CG, tá? Então, veja, se eu calcular a inércia em torno desse eixo aqui, a inércia desta área em torno desse eixo, eu vou ter um valor. Se eu calcular a inércia desta área em relação a esse eixo que passa pelo centroide, eu vou ter a menor inércia possível, tá? Então, em relação a esse eixo que passa pelo CG aqui, esse x-traço, a gente tem a menor inércia, né? É mais fácil você girar essa área aqui em torno desse eixo do que em torno de qualquer outro eixo que estiver fora do CG, tá? Então, evidentemente, para girar. Isso mesmo, isso mesmo.
Então, é mais fácil girar em torno desse eixo, porque aqui a gente vai ter a menor inércia em relação a esse eixo, tá? A inércia dessa área em relação a esse eixo. Então, qualquer eixo... A mesma coisa vale para Y, né? Aqui a gente está mostrando só para X, para não poluir aqui a situação, né? Então, veja, na medida em que eu colocar o eixo mais distante, né, se eu colocar esse eixo X para cá, ou para cá, ou para cá, ou aqui longe, né, como está aqui, a gente vai ter mais dificuldade de girar essa área em torno desse eixo que está mais distante do CG. Em outras palavras, a inércia em relação a esse eixo que passa pelo CG é a menor possível. Tá bom? Como existe essa questão conceitual, os caras, evidentemente, conseguiram deduzir uma expressão para essa relação. Tá? Então, a inércia em relação a esse eixo aqui, né, vejam que esse eixo está distante do x traço D aqui, né? Esse eixo está distante desse D de dado. Tá? Então, a inércia em relação a este eixo vai ser a inércia, ó, igual, vai ser a inércia do eixo que passa pelo centroide, tá? Mais a distância ao quadrado entre os dois eixos, entre x e x traço, vezes a área da figura. Tá? Então, esta daqui é a menor inércia possível. Qualquer eixo que esteja fora, não esteja passando no CG, a inércia vai ser maior. Então, quanto vai ser essa inércia de um outro eixo que não está passando pelo CG? Vai ser a inércia daquele eixo que passa pelo CG, mais a distância entre os dois eixos ao quadrado, vezes a área da figura. Beleza? Então, se eu tenho a inércia em relação a um eixo, né, que eu sei onde está, eu sei a posição em que ele está, eu posso calcular a inércia de qualquer outro eixo, sabendo, desde que eles sejam paralelos, né, evidentemente, né, x traço tem que ser paralelo a x, né, desde que eu saiba a distância entre os dois eixos. Tá? Isso só vale para eixos paralelos e também um deles tem que ser o eixo do CG. Tá bom? Beleza? Aqui a gente tem as principais inércias para essas figuras conhecidas aí, né? Vamos pegar o retângulo, que é o mais tranquilo, né? Então, ó, aqui ele está chamando o eixo que passa pelo CG de x', e o eixo que passa pela borda do retângulo de x. Então, o x passa pela borda, né, pela beirada do retângulo, e o x' passa exatamente onde está o CG, tá? Os dois são x porque estão na horizontal, né? Sistema de referência xy aqui. Beleza? Então, veja, a inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, que é o x', ó, é 1 sobre 12, ó, 1 sobre 12 BH ao cubo. Tá? Se eu pegar esse eixo que passa pela borda aqui embaixo, então a inércia tem que ser maior que desse, né? Ó, olha lá, o Ix, em relação a esse eixo que passa pela beirada inferior aqui, é 1/3 de BH ao cubo, tá? Então, e isso aqui, 1/3, vai dar vai dar um valor maior aqui para esse do que para esse, né? Tá? Aqui é 1 sobre 12. Beleza? BH ao cubo está aqui, BH ao cubo está aqui. Aqui eu vou dividir esse valor por 3, aqui eu vou dividir por 12. Então, essa inércia é menor que essa. Ok? Então, sempre a menor inércia está nesse eixo. E qualquer inércia que estiver sendo calculada em relação ao eixo que não está no CG vai ser maior do que essa do CG. Belezinha? Não se preocupem com... Oi? Menor a menor linha. Aqui ele está chamando o eixo que passa pelo centroide de x', tá vendo? Eu sempre... Vai ser sempre assim? Como assim? Sempre vai ser no x'.
Não, sempre vai ser... A menor inércia é sempre em relação ao eixo que passa pelo centroide. Ok? Então, aqui ele está chamando o eixo que passa pelo centroide de x'. Ok? E eu prefiro sempre chamar de x traço. Tá? Onde é que tá isso? Ó, eu sempre prefiro chamar aqui de x traço. Tá? Acho mais adequado. Ok? Beleza? Aqui ele está chamando de x'. Onde é que tá? Aqui, ó. Ele está chamando de x', o eixo que passa pelo centroide. Ok? Muito bem. Aqui é a tabela para outras figuras, né? Depois a gente vai usando devagar. Essas coisas mais complicadas a gente não vai usar, certo? Não importa para a gente isso nesse momento, tá? Muito bem. Quando a gente está falando de uma área retangular, né? Então, novamente, né, desenhei aqui um retângulo que tem base B, altura H, ok? Então, a inércia em relação a esse eixo X que passa pelo centroide, que eu sempre prefiro chamar de X traço, então essa inércia vai ser B, a base, vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Ok? E, se eu quiser calcular a inércia desse retângulo em relação a esse eixo Y traço, né? Então, não, perdão. Mas, voltando aqui. Essa é a inércia em relação a x traço, né? Aqui eu estou querendo mostrar em relação ao x, né? Em relação a esse eixo, é BH ao cubo, aqui está errado também, está faltando o cubo. Caiu a coisa? Não? Estão aí? Sim. Só um minuto. Vou arrumar aqui já. Estão vendo aqui? Sim. Então, em relação ao eixo que passa pelo centroide, eu tenho jx traço BH ao cubo sobre 12, tá? Em relação a esse eixo que passa pela base aqui, eu tenho o jx, né, em relação a esse eixo que passa pela base, BH ao cubo sobre 3, tá certo? Então, como a gente estava falando, né, aqui eu estou dividindo por 12 em BH ao cubo, e aqui eu estou dividindo BH ao cubo sobre 3, estou dividindo por 3. Então, evidentemente, esse valor aqui é maior que esse, certo? Aqui eu estou dividindo por 3, aqui por 12, né? Então aqui vai dar um valor menor. Tá legal? Então a menor inércia é sempre em relação ao eixo que passa pelo centroide. Tá bom? Se eu quiser calcular o JY traço, né, então eu vou tomar agora a base como sendo H. Né? Então em relação a Y traço, vai ficar HB ao cubo, né? Que agora a altura é o B, né? Tá? Entendeu?
em relação a esse eixo aqui, a minha altura é o que está perpendicular a esse eixo, tá? E a minha base é o que está paralelo a esse eixo, tá certo? A minha base é essa, a minha altura é essa, tá? Se eu quiser calcular em relação a esse eixo, a minha base passa a ser a dimensão que é paralela ao y traço, tá? Então, para não ter que usar outra fórmula, eu vou usar a minha base como h, tá? É a dimensão que é paralela ao eixo que eu estou considerando. E a minha altura vai ser a direção perpendicular ao eixo que eu estou considerando, né? Então, aqui ficaria h b ao cubo sobre 12, né? O y, jy traço, tá? Beleza? A base é sempre a dimensão cuja direção é paralela ao eixo que você está considerando. Beleza? Muito bem. Onde que a gente usa isso? Né? Por exemplo, para calcular a inércia de uma figura assim, né? Que é um T. Né? A gente tem um T. Então, esse T eu posso enxergar como sendo composto de retângulos, né? Tá certo? Eu posso pensar retângulo aqui, ou ainda, o que é mais fácil, fazer a figura cheia, né? Como se fosse um retângulo cheio, e tirar esses dois buracos, né? Fazer uma soma algébrica, tá? Que é o que a gente vai fazer. Esse T, ele tem dimensão 150 aqui na mesa, espessura da aba 25, altura da alma 250 e espessura da alma 25, tá? Então, eu coloquei um sistema de eixos XY aqui, tá? E o sistema X traço e Y traço é o sistema XY que está passando pelo CG. Beleza? Vejam que, nesse caso, a gente não sabe quais são as coordenadas do CG. Tá? Então, as coordenadas do CG eu tenho que determinar antes de qualquer coisa. Tá? Para depois calcular a inércia em relação ao eixo X traço, que é o que está pedindo aqui, né? Determinar o momento de inércia do perfil da figura em relação a X traço, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar como se fosse um retângulo cheio, assim, esse azul, tá? E vou tirar as duas áreas que não existem, né? A A1 e a A2. São duas áreas iguais, tá? Beleza? Para fazer isso, vejam só, eu não consigo fazer isso de outra forma que não seja... Tem uma outra forma que é mais complicada, mas vamos por partes, vamos fazer a mais fácil. Não consigo fazer isso direto, tá? Então eu vou usar a seguinte estratégia. Eu vou calcular a inércia em relação a esse eixo, tá? E depois vou usar aquela relação que me dá a inércia, a relação entre as inércias de dois eixos paralelos, para trazer essa inércia daqui para cá, tá? Então, veja, vou calcular a inércia em relação ao x. Não pensem no... Se você não entendeu ainda, não pensa no onde a gente quer chegar. Vamos fazer por partes e depois a gente vai chegando devagar. Ó, vamos calcular a inércia em relação a esse eixo x aqui, que passa pela base, tá? Então, a inércia em relação a esse eixo vai ser a inércia do azul, né, menos a inércia do vermelho, tá? Porque no vermelho não tem massa, né? Então, você não tem área, na verdade, né? É um buraco, tá certo? Então, eu vou fazer Jx vai ser do azul, né? A base vezes a altura ao cubo dividido por 3, porque o eixo está passando na base aqui, tá? Ó, tô fazendo em relação ao x, né? Então, estou usando isso daqui, ó, tá? O eixo que passa pela extremidade, pela borda, né? Vai ter inércia em relação a ele, BH ao cubo sobre 3. Ok? Muito bem. É isso que eu estou fazendo aqui. Esse eixo X passa pela borda do azul, né? Então, vou fazer BH ao cubo sobre 3, tá? Então, BH ao cubo, então B é 150,
A altura é 250 mais 25, 275 ao cubo, sobre 3. Ok? Isso se fosse cheio, ou seja, se fosse esse azul inteiro. Mas não é, eu tenho que descontar as duas em vermelho. Ok? Então, vou fazer menos, né? Porque eu tenho que descontar, vou fazer menos. A base de cada vermelho, vezes a altura do vermelho, ao cubo, dividido por 3. Né? Quanto que é a base de cada vermelho aqui? É 150 menos o 25, tá certo? Dividido por 2. Então, 150 menos 25 dá 125. Dividido por 2 dá 62,5. Ok? Então, cada área vermelha aqui vai ter inércia em relação a esse eixo X que passa pela extremidade do vermelho também. 62,5, que é a base de cada vermelho, vezes a altura de cada vermelho, que é 250 ao cubo, tá? 250 ao cubo, dividido por 3. Vou multiplicar por 2, porque eu tenho duas iguais, né? São duas áreas vermelhas aqui. Então, eu tenho duas inércias desse vermelho, né? Tá? Então, estou multiplicando por 2 aqui. Fazendo essa conta, a gente tem 38,88, 10 a sétima, milímetro a quarta, tá? Então, isso aqui é milímetro, isso aqui é milímetro, né? Então, isso aqui é milímetro ao cubo, vezes milímetro, dá milímetro a quarta. Beleza? Mas a gente não quer essa inércia aqui em relação a x, a gente quer a inércia em relação a x traço. Ok? Então, eu vou usar aquela fórmula lá. A inércia em relação ao x é essa inércia em relação ao x traço mais a distância ao quadrado vezes a área da figura. Ok? Eu quero o jx traço, então vou isolar ele. O jx traço é o jx menos a distância ao quadrado vezes a área. Tá? Simplesmente passei o d ao quadrado vezes a área para lá, né? Para o primeiro membro. Né? Então ficou jx traço, jx menos d ao quadrado vezes a área. Tá? Bom, o d ao quadrado é a distância entre o eixo x e o eixo x traço, certo? Então, o d ao quadrado é essa distância entre os dois eixos. Essa distância é o y traço, né? É a coordenada y do centroide aqui, ok? Então, nós temos que determinar quanto é esse y traço aqui. Então, eu fiz somatória de y traço i a isso, dividido pela somatória de AI. Muito bem. Mesma coisa, eu vou fazer aquela área azul, né, menos duas vezes essas vermelhas aqui, tá? A área azul, né, a coordenada y daquela área azul é a altura total dividido por 2, 275 dividido por 2, vezes a área do azul, 150 vezes 275, ok? Menos, agora vamos para as vermelhas, duas vezes, porque tem duas, né? É a altura da vermelha, 250 por 2, né? Aqui, 125, vezes a área de cada uma das vermelhas. 150, quanto é essa base aqui, vezes a altura, né? Quanto é essa base? 150 menos 25, né? 150 menos 25 dividido por 2. Dá cada uma dessas bases aqui. Vezes a altura, que é 250. Tá? Então, 150 menos 25 por 2 vezes 250. Tá? A área, né, vai ser a área total do azul, menos duas vezes cada uma das áreas em vermelho, né, que está aqui. Fazendo essa conta, a gente tem y traço 176,56 milímetros. Temos essa inércia, né? Nós temos essa, certo? Nós calculamos o jx, né? 38,88, 10 a sétima. Tá certo? Essa é a inércia em relação a esse eixo que passa pela borda inferior aqui. Tá?
obter a inércia que eu estou querendo, eu tenho que usar esta fórmula aqui, certo? Que a gente já até encontrou a relação aqui, né? Tá certo? Olha aqui. Jx traço é o Jx menos a distância entre os dois eixos ao quadrado vezes a área. Então, Jx traço é a inércia que a gente tinha achado para o eixo que passa pela base da figura 38,88 10 a sétima, né? Menos a distância entre os dois eixos ao quadrado, né? Vezes a área da figura. A área da figura é 150 vezes 25, né? Mais 25 vezes 250. A área disso aqui, né? 150 vezes 25, mais 25 vezes 250. Fazendo essa conta, a gente tem que a inércia em relação a x traço é 7,71 10 a sétima, tá? Mostrando pra gente que, olha, a inércia em relação ao centroide, no eixo que passa pelo centroide, é muito menor, né? É 5 vezes menor do que a inércia do eixo que passa pela base aqui, tá? Então, a gente tem uma quantificação da facilidade ou da dificuldade de girar essa figura aqui em torno do eixo x traço, tá? Beleza?